Podem sentar-se, por favor. A porção do Evangelho que eu leio hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, nos versículos 11 e 12. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 11 e 12. Pouco depois, seguiu Jesus viagem para uma cidade chamada Naim. E iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Depois o texto prossegue, narrando o que Jesus vai fazer ali, mas nos interessa agora muito especialmente esses dois versículos, que já dizem uma série de coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Bem, nós temos aí duas multidões que estão se movendo em direções opostas. Uma multidão está entrando na cidade, outra está saindo da cidade. Essa é a primeira diferença entre elas. Uma multidão entrava na cidade de Naim, passava os portões, passava os muros da cidade para dentro. A outra multidão estava se retirando da cidade, passava os portões e passava os muros da cidade para fora. Então nós temos aí duas multidões em movimento, mas em movimentos distintos, antagônicos, diferentes. Uma outra diferença é que uma multidão estava ali celebrando com Cristo os motivos que eles tinham para celebrar. A outra multidão estava lamentando, estava chorando, estava sofrendo, estava caminhando para um sepultamento, para as exéquias, para as despedidas, para o cerimonial fúnebre. Acontecia fora da cidade, porque o cemitério de Naim ficava fora da cidade. Então, essa era uma outra diferença. Havia uma diferença de sentimento. Uma multidão que estava com seu sentimento voltado para a vida. A outra multidão estava com seu sentimento voltado para a morte. Uma multidão exalava alegria, vigor. A outra multidão transmitia sofrimento, lamento, tristeza, luto. E aí a gente vê as duas multidões se encontrando ali, nos portais da cidade. Aqui chegava com Jesus e aqui saía, acompanhando uma mulher que estava numa situação bastante difícil. O texto de Lucas, e Lucas foi um autor que sempre deu muita atenção às personagens femininas, as personagens femininas do Evangelho de Lucas. Tem uma descrição muito cuidadosa. Lucas, por exemplo, e é o único evangelista que faz isso, que mostra um grupo de mulheres que sustentava Jesus e seus apóstolos. Mulheres que participavam do sustento de Jesus e seus apóstolos. Chega a nomear essas mulheres para não ficar dúvida de que eram pessoas reais, concretas ali, do conhecimento da comunidade. Então Lucas é muito cuidadoso na apresentação dessas personagens femininas e ele mostra aqui o que sofria aquela mulher. Primeiro porque ela era viúva. Então já tinha perdido uma pessoa importantíssima, indispensável para ela, muito especialmente naquele tempo. Esqueçam, tirem da cabeça completamente qualquer imagem de mulheres independentes, mulheres autônomas, mulheres com suas profissões, mulheres com seu trabalho, mulheres donas dos seus próprios narizes, mulheres definindo seus próprios caminhos, mulheres com cursos universitários, mulheres que semeiam e cultivam
sua atividade profissional, mulheres que semeiam e que colhem e que se desdobram às vezes, não só na maternidade, no cuidado com a sua família, mas também na sua profissão, no seu trabalho, e conseguem conciliar essas coisas a muito custo, muito sacrifício, muita dedicação, muito suor mesmo. Esqueçam isso. As mulheres naquele tempo viviam de seus maridos. Viviam para seus maridos e dos seus maridos. Então, quando Lucas dá essa primeira informação, ela era viúva, já mostra a situação social daquela mulher. Já tinha perdido a sua fonte de renda principal. Já tinha perdido a sua respeitabilidade social. Porque uma mulher sem o marido, diante de uma sociedade extremamente patriarcal, como era a sociedade judaica, ela não tinha nenhum outro arcabouço, nenhum outro sustento, nenhuma outra... nada onde ela pudesse se amparar, em termos sociais. O que restava àquela mulher, provavelmente, era seu filho homem. Que se ela tivesse também só filhas mulheres, não ia servir de muita coisa. Não naquele contexto social em que ela estava. Então era uma mulher viúva e que tinha um filho homem. Provavelmente era esse um filho homem que estava sustentando sua mãe e que lhe dava alguma presença social. Ela tinha o seu filho, pois agora também o tinha perdido. Então, naquele contexto, Lucas apresenta essa mulher vivendo uma situação totalmente desesperadora, trágica mesmo, sem ter em quem se apoiar, sem agora nenhuma presença social. Alguém que a partir dali seria totalmente desprezada no contexto daquela sociedade. Então é uma mulher que está sofrendo, já tinha enterrado o marido, agora enterra o único filho que ela tinha, e a multidão que estava com ela acompanhando essa tristeza, porque com certeza todo mundo comentando: coitada, já perdeu o marido, agora perde o filho, o que vai ser dessa infeliz? O que vai ser dessa pobre infeliz, dessa pobre coitada? Meu Deus, parece que tem gente que nasce para sofrer. Como se não bastasse já ela ter perdido o marido, agora perde o filho. Com certeza aquela multidão fazia esses comentários e participava daquela tristeza. Então era uma multidão que carregava uma tristeza. Era uma multidão que carregava um luto. Diferente da multidão que chegava. A multidão que chegava estava num outro clima. Ou como se diz, estava numa outra vibe. A multidão que chegava estava desfrutando de um outro ambiente. E é aí que eu queria fazer aqui algumas pontuações sobre o que caracterizava aquela multidão. Bom, está muito claro que aquela multidão não tinha nenhum morto. A outra multidão tinha um morto. Então, essa era uma diferença fundamental. Mas quando a gente diz que aquela multidão levava a vida, que aquela multidão levava razões para celebrar a vida, há algumas coisas que descrevem o que estava acontecendo ali e que, de certa forma, podem ser aplicadas às nossas vidas para mostrar de que maneira nós também podemos, mesmo vivendo uma vida cheia de imprevistos, de momentos difíceis, como que aquela mulher estava passando, mesmo numa vida que nós não podemos controlar, que às vezes nos surpreende. Mas o que é que o Evangelho mostra aqui para a gente de peculiaridades e características daquela multidão que entrava em Naim? Daquelas pessoas que estavam entrando em Naim.
Bem, a primeira coisa que o texto diz, está lá logo muito claro: iam com Jesus. É uma coisa que nessa descrição de Lucas, nessa descrição do Evangelho, é botada ali de propósito, é frisado isso. Aquele grupo de pessoas ia com Jesus. O outro grupo sem Jesus. Então, para Lucas, quando ele escreve isso, nesse testemunho do Evangelho, fica aqui a primeira coisa caracterizada. Faz uma diferença fundamental na nossa vida com quem andamos. Faz uma diferença fundamental na nossa vida com quem caminhamos. Tem uma coisa que eu dou graças a Deus sempre, por eu ter tido pessoas que caminharam comigo, que sempre me serviram de exemplo, sempre me serviram de motivação, sempre me serviram de inspiração. Isso faz uma diferença enorme. E isso é responsabilidade nossa, porque somos nós que escolhemos quem a gente quer, com quem a gente quer andar junto. Quando a gente escolhe com quem a gente quer andar junto, nós estamos escolhendo coisas importantíssimas. Porque se nós andamos juntamente, juntos, querendo nos inspirar ou nos espelhar e nos referenciar com quem está descendo o abismo, a gente desce o abismo com eles. Se a gente anda junto com quem vive tropeçando, a gente tropeça junto. Se a gente anda junto com quem despreza certos princípios elementares da boa conduta na vida, a gente também vai desprezar esses princípios. Então, na nossa caminhada, as coisas que a gente faz, conquista e realiza, depende muito, muito, muito intrinsecamente das pessoas que estão ao nosso lado, daqueles com quem estamos caminhando junto, com quem estamos andando. E aqui no caso, eles estavam andando com a melhor pessoa que eles podiam andar, que era Jesus. O que o texto está afirmando e fixando aqui é que o que caracterizava aquela multidão, então, em primeiro lugar, era o fato de que caminhavam com Jesus. A segunda coisa que esse texto mostra e que dá uma peculiaridade, uma característica muito essencial àquela multidão, é o que o versículo mostra logo de saída. Eles estavam seguindo viagem para uma cidade. Então não estavam apenas andando com Jesus. Eles estavam andando com Jesus para um propósito, para um objetivo, para um fim. Iam entrar naquela cidade. A gente sabe que o ministério de Jesus foi fixado de maneira itinerante na Galileia durante 90% do tempo do seu ministério foi visitando cidades e aldeias da Galileia, entrando nessas cidades e testemunhando do Evangelho nessas cidades. O que eu quero dizer aqui é que aquelas pessoas não estavam só andando com Jesus, o que já é muito importante, o que é fundamental, termos Jesus andando conosco, mas Jesus as conduzia para um objetivo, para uma cidade, para um propósito, para um alvo. O testemunho do Evangelho a respeito do que Jesus faz na nossa vida é exatamente isso. Jesus na nossa vida, ele cria esses alvos, ele cria esses propósitos, ele dá esses sentidos para a vida. A gente não está andando em círculos, ou a gente não está perdido no deserto, ou a gente não está no meio de um labirinto. Ele nos encaminha para uma cidade, aqui, representativa de um alvo, de uma realização, de uma concretização, de um chegar lá. Nós estamos caminhando com Cristo para chegar lá. Temos alvos, temos planos, e isso é muito bom. Mas ter Cristo
para nos encaminhar para alvos e planos que não sejam apenas nossos, mas que sejam concretizações dos propósitos de Deus para a gente, isso é fundamental também, para nos sentirmos realizados e vivos, e andando. Então aquela multidão tinha essas duas características primeiras aqui. Iam com Jesus. O que eu quero dizer a essa congregação nessa noite é que nós na nossa vida, e esse é o testemunho do Evangelho, e foi para isso que Lucas escreveu isso, dessa maneira que ele escreveu, nós na nossa vida precisamos andar com Jesus, porque é fundamental escolhermos as pessoas certas com quem caminhar. E dentre os fundamentais certos, Jesus é o mais fundamental do fundamental. É aquela primeira pessoa que a gente convida, por exemplo, para estar no nosso casamento, como fez aquela mulher que fez uma festa em Caná e que fez questão de convidar Jesus para estar. Ela estava começando a vida de casada dela, na festa de casamento dela, estava começando a sua vida, a nova fase da sua vida, com Jesus presente. E a presença de Jesus, vocês se lembram bem desse relato, mudou ali a festa. A festa estava caminhando para acabar, para vergonha, para insatisfação, para os convidados saírem falando. E Jesus ali presente não deixou a festa terminar. Uma festa judaica de casamento durava 7 dias. Ainda bem que esse costume não é nosso. Imaginem vocês querendo casar, tendo que pagar a festa de 7 dias. Hoje já está difícil, ninguém casava. Mas era uma festa que durava 7 dias. O pessoal ia para lá e pronto. Dançava, comia, ia para casa, descansava, voltava, dançava, comia, bebia, ia para casa, descansava, voltava. 7 dias. E nesse intervalo aí, acabou o vinho, bom. Acabou todo o vinho. As festas judaicas eram sempre regadas a vinho, que era uma bebida bastante significativa dentro da cultura judaica. E aí Jesus Cristo transforma a água em vinho e mais. Todos os convidados saíram comentando que o vinho que foi servido já no final da festa era o melhor vinho de todos os outros dias. Essa é a diferença que Jesus faz. Então a gente precisa andar com Jesus, porque Jesus não transforma só água em vinho. Ele transforma a água no melhor vinho. Deixa eu dizer para você, quando Jesus trabalha na sua vida, Jesus não está só transformando você em alguém melhor. Ele está transformando você em alguém muito melhor. Por isso é fundamental que estejamos caminhando com Ele. Iam com Ele já é uma característica enorme daquele grupo. O outro grupo carregava um defunto, carregava a morte, carregava a tristeza. Aquele grupo ia com Jesus. A segunda coisa, como eu disse, é que eles caminhavam para entrar na cidade, para entrar num projeto, para entrar num desafio, para entrar numa realização, para cumprir um propósito. E andar com Jesus, mais do que estar com Ele, é saber que Ele nos conduz e nos leva para o seu propósito, para o cumprimento daquilo que Ele planejou para a gente, que Ele continua trabalhando conosco. E a terceira última coisa, e com isso eu quero encerrar, há uma diferença aqui. Quando Lucas diz assim, iam com Jesus os seus discípulos e uma grande multidão. E aqui eu quero fazer uma diferença que não podemos deixar de fazer. Existe uma grande diferença, uma enorme diferença, entre irmos com Jesus como seus discípulos e irmos com Jesus só como uma grande multidão. O que eu quero dizer a você é que não é porque o auditório está cheio de pessoas cantando louvores
que aquilo signifique que sejam discípulos de Jesus. Não é porque uma igreja tem muitos membros que aquilo significa que sejam discípulos de Jesus. Não é porque alguém se diz cristão que ele seja realmente cristão. O importante não é estar na grande multidão. O importante é fazer parte dos seus discípulos. É estar sendo discipulado pela palavra de Deus. É estar participando da comunhão com Cristo. As igrejas e outros grupos religiosos têm grandes multidões, muitas vezes. Mas não são as grandes multidões que formam o corpo de discípulos de Jesus. Ali havia uma grande multidão e havia seus discípulos. Quando a gente vê Jesus um pouco mais adiante, entrando na cidade de Jerusalém, depois de passarem por Naim, estavam aqui todos a caminho de Jerusalém, passando por várias cidades que vinham antes. Quando Jesus entra em Jerusalém, também há uma grande multidão. Uma multidão enorme, aplaudindo, levantando ramos, dando as boas-vindas para ele. Essa ideia, né, dessa cena, dessas pessoas levantando os ramos, dando as boas-vindas para ele e gritando, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, louvando, dignificando a ele, inaugurou até uma celebração na tradição cristã, que é o Domingo de Ramos, o domingo que abre a Semana Santa, porque Jesus entra em Jerusalém, essas pessoas o recebem e depois se dá todo o desfecho da prisão, do julgamento, da morte e da ressurreição de Cristo, acabando no domingo seguinte. De um domingo, que é o domingo em que entraram em Jerusalém, até o domingo seguinte, que é o domingo em que ele ressuscitou, uma multidão que gritava, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, e o aplaudia, e o dignificava, e o exaltava, era a mesma multidão que 3 dias depois estaria gritando, crucifica-o, preferimos Barrabás. Então, grandes multidões não significam que ali haja discípulos de Jesus. Corações que foram realmente transformados, tocados por Jesus, que se submetem a Ele, que o seguem, que o amam, que o servem. Há os discípulos de Jesus e há a grande multidão. Eu pergunto a você, a qual você pertence? Você faz parte só da grande multidão, que faz volume, que faz quantidade? Ou você faz parte dos discípulos? Aqueles que conhecem Jesus profundamente, intimamente, aprendem com Ele, crescem com Ele, caminham intimamente com Ele, estão sendo transformados por Ele. Você faz parte da grande multidão que compõe o rol de membros das igrejas, ou você é discípulo de Jesus? Você faz parte da grande multidão que vibra, que canta, mas que não tem vida nenhuma no dia a dia, que corresponda ao que o Evangelho espera? Ou você faz parte daqueles que são discípulos de Jesus? Jesus não está atrás de grandes multidões. Ele sabe o que são as grandes multidões. Ele sabe. Ele sabe quais são as reações das grandes multidões. Ele sabe como as grandes multidões são volúveis. Ele sabe como as grandes multidões são manipuladas. Eles sabem como as grandes multidões têm variações de humor. Ele sabe como as grandes multidões se deixam levar. Ele sabe como as grandes multidões não refletem. Ele sabe como as grandes multidões não param para pensar. Ele sabe como as grandes multidões vão na onda. E ele sabe
quem são seus discípulos. Jesus não está atrás de grandes multidões, ele está querendo discípulos. Aqui, nessa noite, o testemunho do Evangelho é esse. Vamos andar com Jesus, porque é fundamental que andemos com Ele. E precisamos de pessoas boas para caminhar aqui, nos inspirarem. Precisamos muito mais de Jesus, que é a nossa inspiração maior. Vamos com Jesus porque Ele nos conduz à cidade, Ele nos conduz ao seu propósito. A gente não anda em círculos. A gente anda com Ele para um alvo, para um propósito. E vamos com Jesus como discípulos e não como uma grande multidão. Como aqueles que estão sendo formados, trabalhados por Jesus. Na grande obra de transformação que Ele faz na nossa vida. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Eu quero, essa noite, perguntar a você se você, essa noite, quer fazer isso, se tornar um discípulo de Jesus. Eu quero ser muito preciso naquilo que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo essa noite é que há aqueles que são discípulos de Jesus e há aqueles que não são. Nessa noite, se você ainda não é discípulo de Cristo, ainda não segue a Cristo, ainda não teve uma experiência pessoal de fé com Ele, ainda não sentiu o poder gracioso, redentor, salvador, transformador de Jesus, ainda não teve essa experiência pessoal com a graça de Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, essa noite eu quero convidar você para isso. Não é nosso objetivo fazermos parte das grandes multidões, nós queremos ser discípulos de Jesus. Queremos que Ele trabalhe com a nossa vida. Então eu não vou encerrar esse culto sem dar essa oportunidade para que alguém aqui essa noite, refletindo sobre essa mensagem, sendo tangido pelo Espírito de Deus ao longo dessa mensagem, sentindo que Deus está falando com você, no seu coração, queira dar uma resposta a Ele, queira dar uma resposta a Jesus e dizer: Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu quero ser teu discípulo. Senhor, eu quero a tua redenção, o teu amor, a tua graça. Eu quero Jesus no meu caminho, no meu andar. Eu quero andar com Jesus. Se você essa noite quer isso, eu quero orar para você. Quero orar com você essa noite. Onde você está, fique em pé, fazendo esse gesto. Você se levantar aí, você estará dizendo: sim, eu quero seguir a Cristo. Quero experimentar essa redenção que Ele traz. Eu quero ter Jesus na minha vida e no meu caminho. E aí eu vou orar por você. E aí eu vou orar por sua vida. Se alguém essa noite está aqui com esse desejo no coração e quer fazer isso, manifeste-se agora, levantando em pé, ficando em pé, levantando-se no seu lugar. E eu quero orar por você agora. Há alguém que quer fazer isso? Basta se levantar e nós vamos orar juntos para encerrarmos assim nosso culto. Você que está em casa acompanhando o nosso culto, se você também quer isso, aí, no lugar onde você está, acompanhe a nossa oração. Nós vamos orar agora. Vamos orar juntos. Senhor querido, nós te agradecemos porque o teu amor e a tua graça se revelam a nós, e muito especialmente se revelaram a nós em Cristo. Te agradecemos porque o temos disponível a nós para que Ele faça parte da nossa vida, para que Ele se torne o nosso Salvador e o nosso Senhor. Nós pedimos que aqui e em outros lugares que nos acompanham, se houver corações que precisam dessa graça e dessa misericórdia, que ainda hoje possam responder aceitando a Tua manifestação de amor em Cristo. É o que nós oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor e Senhor. Amém.